bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois de 2 dias de fortes altas, o Ibovespa Futuro abre em queda de 0,8% aos 112.186 pontos, indicando uma abertura negativa para a Bolsa Brasileira nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. Finalmente, dezembro chegou. E o dólar está praticamente estável, leve queda de 0,06%, está valendo R$ 5,20. A Bolsa está caindo, seguindo também o movimento dos futuros americanos lá fora, e é natural que depois das fortes altas de ontem haja uma correção hoje. Lá fora, o Banco Central americano deu sinais de que vai desacelerar os juros. Isso significa que o resto do mundo pode subir menos as suas taxas de juros também. É algo que aumenta o apetite ao risco e traz fluxo para países emergentes, como é o caso do Brasil. Outro fator que impulsiona os países emergentes e as commodities é a perspectiva de flexibilização das medidas restritivas na China. O minério de ferro voltou a superar os $100. Inclusive, as mineradoras lideraram os ganhos na Bolsa no mês de novembro. E falando do fechamento do mês de novembro, apesar das altas no fim do mês, com risco fiscal ainda pesando, a nossa Bolsa fechou o mês de novembro em baixa de 3,06% aos 112.486 pontos e o dólar subiu 0,67% aos R$ 5,19. Falei dos fatores externos, agora falando aqui dos fatores internos, notícias sobre a PEC também impulsionaram a nossa Bolsa ontem e devem repercutir ainda no mercado hoje. Depois de se reunir com o Lula, Arthur Lira sinalizou que durante a tramitação no Congresso, a PEC da transição vai desidratar e o prazo de retirada do Bolsa Família do teto de gastos deve ficar menor do que 4 anos. Inclusive, Arthur Lira está articulando com o governo Lula a inclusão do orçamento secreto dentro da PEC. Lembrando, o orçamento secreto, as emendas de relator tiveram um corte, ou por enquanto tiveram um bloqueio e estão caindo cerca de 56% em relação ao orçamento secreto do ano passado. Então, Lula está articulando para conseguir fazer o desbloqueio dessas verbas com uma emenda dentro da PEC de transição. É uma apuração do nosso analista de política, o Caio Junqueira. E a gente conversou com o estrategista-chefe da RB Investimentos, o Gustavo Cruz, que explicou melhor por que o mercado está dando mais importância à questão da PEC sendo desidratada e não está prestando tanta atenção nessa tentativa de incluir o orçamento secreto dentro da PEC. Vamos ouvir. Aos olhos do mercado, eu entendo que a reação ela é positiva quando vê o Centrão bloqueando, por exemplo, uma medida de PEC de transição muito grande. Em contrapartida, eles pedem algo que também não são tão bem vistos, como você bem colocou, para o mercado, que é esses recursos fora dessas emendas de relator que não são tão transparentes, a gente não sabe exatamente qual que é o acompanhamento, se esses gastos estão sendo efetivos, não estão sendo efetivos. Então, por isso, é aquele chamado, aquele ditado, será que é dos males o menor, será que não é? Porque realmente não é uma solução que o mercado considera ideal, mas é uma solução que, se casada com a chamada desidratação das medidas, de algumas outras medidas que não são fiscalmente tão responsáveis, aí acaba que o saldo final no mercado financeiro, na bolsa, no dólar, na curva de juros, ela não é tão ruim assim. A gente muda de assunto, vamos falar sobre o PIB, que acabou de ser divulgado pelo IBGE, cresceu 0,4% no terceiro trimestre desse ano e o dado veio um pouco abaixo do projetado pelo mercado, que previa um crescimento de 0,7% do PIB. Esse foi o quinto trimestre seguido de alta da economia brasileira. A gente teve algumas revisões no dado, inclusive o dado do ano passado, o PIB de 2021, foi revisado de 4,6% para 4%. O IBGE destaca que o PIB foi puxado pelo setor de serviços, segmento de tecnologia, software foram destaques desse PIB e o PIB com esse avanço de 0,4%, chega ao maior patamar da série histórica iniciada desde 96. Como os economistas já previam, o Brasil continua se recuperando, a economia continua se recuperando, mas vai perdendo o ritmo também por causa do aumento dos juros da taxa Selic. Dado o recado de PIB, a gente passa rapidamente pelas bolsas internacionais para finalizar aqui o nosso CNN Mercado. As bolsas na Europa abriram em alta, depois perderam um pouco do ímpeto, os futuros americanos caem, todos os índices hoje seguem um pouco ainda, os futuros americanos corrigem um pouco da alta de ontem, na Europa estendem a alta de ontem, então repercutindo as falas de Jerome Powell, que mostrou, o presidente do Banco Central americano, que mostrou que a desaceleração dos juros nos Estados Unidos está com a porta aberta, deve acontecer a partir de dezembro, inclusive falou que os juros devem ficar estacionados por um tempo,
tempo. Isso trouxe uma previsão de juros mais suaves nos Estados Unidos. Além disso, tem toda a história de flexibilização das medidas de restrição na China. Inclusive, o governo chinês disse que a China está entrando numa nova fase em relação ao combate à pandemia. Isso está impulsionou ontem bastante os mercados. Os índices em Wall Street subiram mais de 3% depois do discurso de Powell. Então, natural que hoje o mercado abra andando um pouquinho mais de lado ou com uma leve queda. CNN Mercado vai ficando por aqui e eu volto ao 12h45 com todas as atualizações do mercado de hoje. Até logo!